Esses militares estão distribuídos no efetivo em fóruns, cadeias, né, tanto de Remígio quanto Areia também, e os demais nas ruas. Então é um efetivo reduzido, sim, é reduzido, porque temos uma área muito grande, né, são 3 cidades, somando aí aproximadamente 50 mil habitantes. Então, nós estamos na função de comandante, já vai fazer 1 ano agora em março, e sim, temos visto melhorias. Precisa melhorar muito? Sim, precisa. Nunca aconteceu aqui na cidade de Areia, tendo em vista que sou cidadão areense também, nunca veio aqui 2 viaturas na cidade, como hoje é possível se observar. Então, posso dizer que teve um aumento, nos últimos 3 meses, um aumento operacional de 100%. Você via 2 viaturas com 2 homens na rua. Hoje nós temos 2 viaturas, cada uma com 2 homens, tanto em Areia quanto em Remígio. Então, isso é um avanço. A criminalidade, ela não para, ela evolui, ela migra, ela usa de inteligência e artifício, então a criminalidade está sempre evoluindo. Cabe ao setor de segurança pública, a polícia militar, também evoluir no combate à marginalidade, certo? Mas eu quero dizer que o serviço da cidade de Areia, da 3ª Companhia, ele vem sendo feito. Estamos implementando ações no trânsito da cidade de Areia, também com Remígio, e isso é uma realidade dessas ações de trânsito, ela vem sendo feita em toda a área do batalhão. Então, o que eu queria dizer inicialmente, sobre a pergunta do rapaz ali, do amigo Cícero, sobre as ações que estão ocorrendo. Nos últimos dias, houve realmente um assalto aos Correios, ontem, e também na cidade de Remígio, na última terça-feira. Houve sim, mas a Polícia Militar ela conseguiu dar uma resposta imediata. Os 3 indivíduos já estão presos, foram presos ontem, pelo trabalho de inteligência da Polícia Militar, juntamente com o pessoal da PC. Eles estão presos. A polícia fez o trabalho e estão presos. Sabemos que não passaram muito tempo presos. Infelizmente, a realidade é essa. Houve também alguns arrombamentos na cidade, que eu quero que a população tome conhecimento, porque infelizmente não tomam, né? Nem todos chegam a tomar esse conhecimento. Seria muito bom se esse auditório estivesse cheio e essas oportunidades fossem mais corriqueiras, né? desse diálogo com a população. Um menor, ele fez 3 assaltos aqui na cidade, fez um arrombamento ao colega aqui, relojoeiro. A Polícia Militar fez a prisão dele, pegou o objeto do crime, foi preso. Ele saiu primeiro que a polícia da delegacia, certo? Ele já está solto. Semana seguinte ele cometeu outro crime, roubou o amigo aqui do espetinho, levou todo o apurado do dia. Semana seguinte foi numa pousada na Agrovila, fez um arrastão, levou tudo. Ou seja, a polícia está trabalhando, mas também os outros setores de segurança pública precisam trabalhar, as leis precisam ser melhoradas, que são muito frágeis. Esse menor, ele está na rua e vai continuar cometendo crimes. A realidade é essa. Então, coloca a Polícia Militar à disposição de todos. O telefone da companhia 3362-1639. Quem quiser, pode ligar. A orientação é ligar para o 190. Não conseguindo, liga para esse número. Estamos à disposição e agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade e bom dia a todos. A ouvidoria agradece pela sua participação. E perguntamos à Assembleia se alguém mais deseja ter participação. O nosso procurador da Prefeitura. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a mesa na presença do Dr. Newton, esse companheiro que sempre tem aberto diálogo com a Prefeitura e com a gestão municipal. Agradecer a presença do Dr. Ouvidor em nossa cidade. Realmente é uma iniciativa fantástica essa de ouvir a população, saudar os presentes, as autoridades em nome do prefeito João Francisco, saudar o movimento dos pequenos agricultores e os policiais presentes. Quando assumimos a gestão municipal, em 2017, a gente se deparou com muita demanda judicial, doutor. Inclusive, não existia, até 2013, no município, lei de precatórios. E aí o prefeito João Francisco, eu falo isso para exemplificar a parceria com que ele governa, que é sempre junto com o Ministério Público e
e com o Judiciário, ele fez, eu acredito que mais de 90 ações, nós fizemos acordos para que houvesse o pagamento, todos eles benéficos ao erário público e benéfico para a pessoa que demandou contra o município, porque ela não ficaria ali uma eternidade inteira esperando. Alguns até no momento do acordo já haviam falecido e não tinham recebido o seu direito. O prefeito se dirigiu até o doutor promotor, ainda antes do período eleitoral, e disse: doutor, pode ter certeza que eu quero o senhor governando comigo caso eu seja eleito. Eu acho que não tem sido diferente. Os secretários muitas vezes nos consultam para que a Procuradoria dê o parecer, e eu falo: olha, o meu entendimento é esse, mas é importante que a gente escute o Ministério Público, porque o Ministério Público também está mais perto da população. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, doutor Nilton, para até comunicar ao senhor, já comuniquei nos autos, mas infelizmente a Areia, por enquanto, não vai ter Conselho Municipal Antidrogas. E é importante até o movimento saber disso, por uma iniciativa de uma ação movida pelo Ministério Público para que a gente, como gestão, combatesse as drogas no nosso município. O prefeito colocou na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018 uma verba destinada a ser utilizada no combate às drogas, e aí junto com a Polícia Civil, Polícia Militar e Conselho, junto com o Ministério Público também, é estudada uma forma de para onde distribuir esses recursos. E em votação na Câmara, houve um empate, e pelo voto de Minerva do excelentíssimo senhor presidente, doutor Edivaldo, quem saúde sua presença, ele votou contrário à formação do Conselho de Políticas sobre Drogas. O que é uma pena para o nosso município. Eu acho que as drogas está em toda cidade, seja ela pequena, médio porte ou grande porte, ela tem assolado a nossa juventude, é uma questão de saúde pública hoje em dia, e infelizmente a gente não vai poder dar continuidade a isso. Outro ponto importante que eu queria, e aqui fica o meu apelo mesmo, para ser ouvido mesmo, o Ministério Público, ele, principalmente em Areia, que ele é muito atuante, eu diria muitas vezes e já até comentei com ele acumula aqui o serviço de PROCON, muitas vezes da Defensoria Pública, e ele sozinho ele tenta dar conta de tudo isso. Então é muito comum que a população procure o promotor para demandar contra o município ou contra qualquer ente do Estado a respeito de medicação ou cirurgias de alta complexidade. E uma proposta, enquanto procurador que estou, seria que pelo menos o medicamento que o Estado já compra mensalmente, ele tem até uma facilidade maior de entregar isso à população, porque ele já tem aquele licitado e aquilo já está em estoque no CDMEX, muito mais que a Prefeitura. Fosse demandado judicialmente diretamente em face do Estado, porque o Estado tem uma rapidez maior em responder isso do que o município. Quando eu recebo uma ordem judicial para comprar uma medicação que não está na minha listagem, é preciso um processo de licitação que demora no mínimo 45 dias, quando eu não faço compra emergencial, porque aí o prefeito tem uma dificuldade, enfim, que não vale aqui estar explanando de mostrar isso ao Tribunal de Contas, essa coisa toda. Então, assim, talvez a gente poderia melhorar o atendimento à população na prestação dessa medicação, e na entrega desses medicamentos. Estou finalizando agora. Aliás, 30 segundos, o senhor foi generoso, que eu estou vendo aqui. Que seria demandar em face do Estado, para que o Estado viesse à lide e rapidamente pudesse atender a população com essa medicação que eles já fazem compra rotineiramente. Eu agradeço a oportunidade. A ouvidoria agradece a sua participação. Mais alguém que quer se manifestar? Bem rapidinho, que vocês estão cansados. Bom dia a todos, né? Como servidora, posso dizer o seguinte:
gosto muito do extrajudicial. Meu colega Brito, né, é testemunha de que eu sou talvez a pessoa mais apaixonada pelo extrajudicial, justamente por acreditar no seguinte. Há alguns anos eu publiquei um artigo dizendo assim: lei para que te quero? Porque a coisa mais estúpida do direito é dizer que ninguém pode se desculpar por desconhecer a lei. Há muitas pessoas que desconhecem a lei e comprovo isso todos os dias quando vou atender pessoas que não sabem se o caso que elas querem resolver é no Ministério Público, é na polícia ou é na defensoria. Não sabem. Chegam lá completamente desorientadas e querem informação. Quando estou com um problema na Cagepa, vou me dirigir a quem? Se é energia, vou me dirigir a quem? Infelizmente, nem todos os setores existem servidores preparados para atender essas pessoas. Há pessoas que sofrem violência doméstica e precisam, acima de tudo, de carinho na fala, quando você vai atender. Elas estão doídas na alma, porque é fácil cicatrizar uma ferida de fora. É fácil uma pessoa bater no seu rosto, a dor passa. Mas quando a pessoa fere a sua dignidade, isso realmente não tem preço, custa muito. Então eu acredito o seguinte: a partir do momento agora que o Ministério Público tenta incorporar nas suas ações uma coisa chamada atendimento humanizado, aí sim eu fico feliz. Mas gostaria que o Ministério Público também investisse para que a população aqui pudesse compreender melhor quando se dirigir a quem. O pessoal da polícia tem pouca gente lá trabalhando e muitas vezes eles vão perder tempo ouvindo uma coisa que não é da área deles. Aí vão dizer: olha, na verdade isso aí você tinha que ir na Secretaria de Saúde lá na Prefeitura. Não é causa, né, de justiça. Mas o problema é o seguinte: é porque estamos num patrimônio nacional e pensamos que a coisa mais importante é o patrimônio. Por exemplo, nesta casa, onde eu passei 12 anos da minha vida, e quase de forma integral, porque só ia dormir em casa, as freiras, que hoje a maioria delas falecidas, me ensinaram o seguinte: que eu não acreditasse no cárcere, que eu não acreditasse na violência, mas que eu acreditasse numa coisa chamada humanização. E é em cima disso, de tratar pessoas, que a gente vai compreender que a coisa mais importante não é o processo físico. Papel, a gente tem muito. Mas quando a gente entender que o maior patrimônio é o ser humano, a gente vai compreender uma coisa que eu acabei de escrever e mandei para a revista jurídica do Ministério Público. Atendimento humanizado é uma prática de homens que sabem ser homens. Obrigada. A ouvidoria agradece a participação de Janice e, a propósito de suas colocações sobre tratamento humanizado, nós temos alcançado um avanço considerável no que diz respeito ao lado da democracia participativa. E esse atendimento humanizado me trouxe à lembrança justamente os diplomas jurídicos que eu considero como monumentos jurídicos, que a nossa Constituição, no seu artigo 37, quando por ocasião da reforma administrativa, bem lá atrás, 1900, não me lembro do ano agora, trouxe alteração no artigo 37, fazendo uma abertura no processo de participação na atividade gerencial do Estado por parte dos cidadãos. Essa participação na atividade
gerencial do Estado por parte dos cidadãos, veja que demorou muito tempo. Veio primeiro uma lei, 12.527, parece. É a lei do acesso à informação. Um instrumento poderoso. Está nessa linha de atendimento humanizado. Sim, está. O outro, ele é bem mais recente. É a lei 13.460. Me perdoe se eu não estou dizendo o número certo. Mas é a lei que trata sobre participação. Está na emenda da lei. Participação e defesa dos usuários dos serviços públicos da administração pública. Eu me preocupo porque essa lei que está em vigor, que foi publicada, melhor dizendo, em junho de 1917, sancionada e publicada, e que ela se encontra em vacácio, ou seja, ela só vai entrar em vigor para os estados com o transcurso de 365 dias, que vai acontecer agora em junho, e para os municípios 720 dias. Então, eu fico preocupado porque um instrumento poderoso, valioso, que vai trazer uma mudança cultural dentro desse atendimento humanizado, Janice. Uma verdadeira revolução no serviço público. Porque não é nenhum favor de um servidor público prestar o serviço público, porque ele está sendo remunerado para isso. Não tem que se fazer assim, olha, muito obrigado, nada disso, é dever do servidor. Essa lei que vai trazer essa revolução, e a minha preocupação é porque ela se encontra em vacácio legis, mas não existe um processo de divulgação, de esclarecimento, não é? Para o fim de essa lei, quando ela chegar a valer, ela realmente ter a devida execução. Eu sei que, mesmo que ainda não esteja em vigor a lei, muitos órgãos por aí afora, inclusive o Ministério Público Federal e o próprio Ministério Público do Estado da Paraíba também já está ensaiando. É aquilo que é a arma do usuário dos serviços públicos. Sabe o que é? Sabe como se chama? Carta de serviço. Você chega no restaurante, o que é que tem lá? Tem o cardápio, tem o menu, não é isso mesmo? É o que a casa está oferecendo. Então, a carta de serviço é isso mesmo. Qualquer órgão da administração, plano federal, estadual, municipal, ele tem que ter a sua carta de serviço. Não é nada de faz de conta, não. É feito para valer mesmo. Porque a partir do império desta lei, nós vamos ter a autoridade do cidadão, o usuário do serviço público. Aquela cultura dissipou até, de certa forma, amedrontado, digamos assim, mas você chega numa repartição pública, antes de você falar com o servidor, está lá escrito, um cartaz bem grande: desacatar funcionário público é crime.
Isso é constrangedor, isso não condiz com essa nova filosofia de tratamento dos direitos do usuário do serviço público. Foi apenas um comentário que eu fiz, preocupado com essa falta de informação, de divulgação dessa lei, que aqui no estado da Paraíba, como em qualquer outro estado da federação, está na iminência de entrar em vigor, e nos municípios ainda vai demorar mais um ano. Bom, meus senhores e minhas senhoras, eu lanço a pergunta pela última vez, porque o tempo já se exauriu, o tempo de 2 horas, mas mesmo assim eu ainda confiro a oportunidade a alguém mais que queira se manifestar. Bom dia, gente. Olha, eu passo para o colégio de Emília Maracajá não fechar. Eu tenho uma criança com 5 anos, não tem acompanhamento de nada, e jamais as mães também, nenhuma que aceitar. Eu aproveito a oportunidade que se encontra aqui nesta audiência o digno representante do parquê do nosso Ministério Público, o Dr. Newton Chagas, em cujas mãos eu já deposito essa documentação. Bom, chegamos então ao final deste encontro, desta audiência, dessa importante oportunidade que uma ouvidoria se presta ao deslocamento de João Pessoa até a presença dos senhores para essa pública audiência. Eu quero parabenizar aos cidadãos de Areia, porque a mim revelaram ser bastante participativos, e isso é da essência desse lado desta democracia, que não rivaliza com aquela democracia da representação, nada disso. A representação não deve rivalizar com a participação, nem esta deve rivalizar com a representação. Apenas a participação enxerga esse lado da governança e a busca de que a governança enxergue valor naquilo que vem por meio da participação cidadã. Aquilo mesmo que nos países nórdicos, lá pela Escandinávia, surgiu pela primeira vez a figura do ouvidor, que não tem essa denominação que nós temos, assim, a denominação é de ombudsman, não bonito de dizer, não é? E que de lá da Escandinávia veio chegar na Península Ibérica, lá na Espanha com o nome de Defensor del Pueblo, e em Portugal como provedor de justiça, até que nós chegamos aqui no Brasil, onde se tomou por empréstimo a denominação de ouvidor, lembrando apenas daquele ouvidor do rei que representava os interesses da coroa. Mas foi um nome tomado com empréstimo. Talvez seria até melhor que não tivesse dado o nome de ouvidor, seria melhor. Pois bem, minha gente, eu quero agradecer ao Dr. Newton e ao seu assessor José de Brito pelo empenho que tiveram em divulgar nesta cidade a realização dessa audiência. Quero agradecer aos que fazem esta casa, esse maravilhoso auditório, por nos haver cedido. Eu quero agradecer a Janice por nos haver conduzido pelos corredores desse maravilhoso colégio que eu não conhecia ainda. Muito obrigado, Janice. Obrigado também pela sua participação.
antes do encerramento mesmo, eu quero conceder a oportunidade ao Dr. Nilton de se manifestar. Bem, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos também e aproveitar a oportunidade, como disse o Dr. Gustavo, muito antes de João Francisco, assim como eu chamo, ser eleito, ele já manifestava esse desejo, se eleito fosse, formar uma parceria com o Ministério Público. Essa parceria existe e todos sabem, nas palestras que eu dou no colégio, que sempre que eu tenho oportunidade, eu digo que eu tenho 3 armas poderosíssimas para resolver qualquer parada. Não é revólver, metralhadora, canhão, nada disso. São as 3 armas que eu sempre cito. A primeira dela, o diálogo. Quando o diálogo falha, eu uso a segunda, que eu chamo de bom senso. Quando o bom senso falha, eu procuro utilizar a terceira arma, que é a lei. E em nome dessa parceria, que o prefeito, muito antes de ser eleito, manifestou esse desejo, em nome dessa comunidade que está reclamando hoje o fechamento da escola, em nome do bom senso, eu gostaria que Vossa Excelência revesse essa decisão e mantivesse a escola lá do Engenho Cipílio e atendesse os reclamos dessas mães que estão aqui presentes. Muito obrigado. Eu quero, em nome do alto, vamos chamar assim, que o Estado é laico, porque aos que atendem a divindade pelo nome X ou pelo nome Y, uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, não é? Não vou aqui dizer, então eu vou chamar o alto. Então, em nome do alto, nós vamos agradecer por essa conquista que nós tivemos hoje aqui nesta cidade e dizer que estão encerrados os trabalhos.